Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre síncope. A síncope ela pode receber o nome de desmaio ou de lipotímia e ela é conceituada como a perda súbita e transitória da consciência e do tônus postural, ou seja, da capacidade da pessoa de ficar de pé, e seguida de uma recuperação rápida e completa. Na maioria dos casos, os desmaios ocorrem devido à diminuição do fluxo sanguíneo para o cérebro. Elas costumam ter curta duração e ter um bom prognóstico. Na realidade, a síncope é um evento clínico que atinge idosos, cardiopatas, mulheres jovens, mas de uma forma geral podem atingir também outro público. Existe um risco bem acentuado quando ocorre uma síncope, que é a queda e com isso o traumatismo e fraturas ósseas. Na grande maioria dos casos, os desmaios eles são benignos. Eles podem ser provocados por reflexos do sistema nervoso autônomo deflagrado, ou seja, é detonado, sofrido por situações que levam à queda da pressão arterial e ou da frequência cardíaca, como por exemplo ficar muito tempo de pé durante um ambiente fechado e abafado, que nós consideramos uma síncope vasovagal ou uma síncope vagal, mas também pacientes com doenças cardíacas, como infarto, problemas de válvulas, coração dilatado, o desmaio ou a síncope também pode ser decorrente de arritmias graves provocadas por essas patologias, o que chamamos de síncope cardíaca, e assim temos uma maior gravidade, o que requer uma atenção imediata. A síncope ou desmaio em si não é uma doença, mas sim uma manifestação de inúmeras alterações orgânicas, como os processos cardiovasculares, as arritmias, distúrbios hemodinâmicos, como hipotensão ou aumento da frequência cardíaca, paradas cardiorrespiratórias, os distúrbios metabólicos, a hipoglicemia, como a errante mundial de síncope, desequilíbrio na composição dos sais minerais da corrente sanguínea, como a diarreia, a desidratação, anemias intensas, né? Baixa produção de células vermelhas que elevam o oxigênio, as hemorragias, perda do volume sanguíneo em grande quantidade, uso de medicamento, principalmente os diuréticos, e uma síncope uma alteração que leva a síncope com grande facilidade é a hipotensão ortostática, que é a queda brusca da pressão arterial provocada pela mudança repentina de posição. Isso está muito relacionado com pessoas que estão acamadas durante um período mais prolongado e fazem um levante rapidamente da posição supina, né, de decúbito dorsal, para a posição ereta, de pé. Então, uma orientação aí tanto para qualquer profissional de saúde que vá
manipular um paciente ou até mesmo uma pessoa dentro de casa, nunca se faz levante de uma pessoa acamada rapidamente. Primeiro vamos sentar lá na cama, esperar uns minutinhos, né, saber como essa pessoa está se sentindo, se existe alguma tonteira. E aí, a seguir, sim, essa pessoa deverá, quando nada estiver alterado, posicionar-se de pé. Bom, uma causa muito comum da síncope, nós chamamos a síncope vasovagal. A síncope vasovagal, ela está muito relacionada com situações estressantes do nosso organismo. E ela é muito precedida por uma sensação de mal-estar. É como se tivesse ali o estômago embrulhando, aquele mal-estar, aquela náusea, e aí ela vai evoluindo para uma palidez cutânea, uma sudorese, e às vezes daquela sensação que está subindo um calor, a visão vai ficando turva, as vozes vão ficando longe e a pessoa tem um desequilíbrio e ela cai, né? E isso está muito relacionado com situações de demandas, né? Mesmo por estresse, que ocorre uma demanda maior de oxigênio, e quando isso acontece, o nosso organismo ele faz a vasodilatação. Só que naquele momento eu não necessito de vasodilatar, mas eu tenho uma alteração de estresse. Então, essa vasodilatação ela ocorre em momentos diferentes, esse fluxo sanguíneo ele vai dilatar, mas ocorre perda, às vezes transitória, essa perfusão até o cérebro, e aí a pessoa faz a síncope. Falando um pouco sobre o nervo vago, ele é o nervo mais longo do nosso organismo, ele tem origem no cérebro, percorre pelo pescoço, vai, né, pelo sistema digestivo, vai ao fígado, ao baço, ao coração e pulmões, e ele é responsável por tarefas importantes como o controle da frequência cardíaca, funcionamento gastrointestinal, a motilidade, a inflamação e até movimentos de musculatura, como da boca, inclusive do controle da fala. E esse nervo, ele é muito ativado quando nós temos uma situação de estresse para o nosso organismo. Nós falamos assim, daquela sensação de mal-estar, quando você tem uma situação que você depara e você sente aquela sensação de desmaio, aquele mal-estar. Então, ele é um nervo importante que ele é ativado nas situações onde ocorre um descontrole realmente emocional. Já falando da síncope de causa cardíaca, que é a síncope considerada com maior agravamento, eles geralmente não apresentam as manifestações clínicas da síncope de uma forma geral, como essa sensação de mal-estar, de abafamento, de visão turva, de sudorese. Ele vem sempre precedido de palpitações, ou seja, de taquicardia. Como nós temos ali no slide, desenho do nosso slide, nós temos uma situação de arritmia. Vocês podem observar que nós temos o complexo, que é aquela onda de pulso, PQ-RS-TU, e depois nós fazemos ali 3 ondas de pulsos muito pertinhas, depois faz uma normal e depois tem um espaço muito grande. Então, quando eu tenho essas ondas de pulso muito próximas, eu tenho uma situação de taquicardia. E quando eu tenho uma onda de pulso alargada, eu tenho uma situação de bradicardia. Taquicardia e bradicardia, nós temos então um pulso arrítmico, ou seja, nós temos uma situação de arritmia. Então, isso já é uma maior gravidade. E temos também a síncope cardíaca causada por alterações, né, na estrutura dos nossos vasos sanguíneos, das nossas artérias, como a estenose, que é o estreitamento da aorta, o estreitamento das válvulas, da válvula mitral, uma hipertensão arterial, que já ocorre uma sobrecarga do músculo cardíaco, um infarto, que é uma isquemia, né, do coração do músculo cardíaco, e até mesmo a embolia pulmonar, que é a obstrução. Então, nessa situação, nós temos um agravamento e requer que essa pessoa, né, ela seja monitorada e até realmente detecte a causa dessa síncope e trate essa situação. Então, de uma forma geral, as manifestações da síncope, eu falo que são as manifestações em emergência de primeiro socorro, né? Que a pessoa ela começa com aquele mal-estar, uma visão vai ficando mais embaçada, ela vai tendo aquela sensação de fraqueza, a respiração se torna-se um pouco mais ofegante, o pulso vai ficando mais fino, mais fraquinho, e ela vai tendo a sudorese,
e vai evoluindo para a tonteira e aí ela chega na hipotensão, aonde ocorre a queda, né? E aí a pessoa vai ter aquela imobilidade, aquela flacidez, os membros inferiores muito frios e podem até às vezes ter alguns movimentos de involuntários musculares, mas não é a convulsão, é apenas uma síncope. O diagnóstico da síncope está muito relacionado com a história clínica do cliente, o exame físico, o eletrocardiograma, eles são bons para fazer um diagnóstico, para pelo menos tirar a causa cardíaca, mas vale ressaltar aqui a hipoglicemia, fazer um teste de glicemia capilar naquele momento, é importante. E aqui um tópico aí para relembrarmos que as convulsões, elas podem causar perda súbita da consciência, mas não são consideradas síncopes. E a avaliação da vítima deve ser realizada o mais cedo possível após o evento. Assim que ela melhorar, ela deve ir procurar um médico. E quanto mais remoto, né, mais de longe for a síncope, mais difícil será o seu diagnóstico. Então, a gente precisa também, né, lembrar que é preciso investigar essa síncope e as informações das pessoas que presenciaram uma síncope, elas são muito úteis, né, se obtidas com precisão, para realmente dar um segmento ou até mesmo uma orientação para aquela pessoa que evoluiu com o estado de síncope. Exames físicos essenciais no diagnóstico, né, que é a frequência cardíaca, então é o pulso, o controle do pulso e a pressão arterial. E para você identificar, deve fazer de 2 vezes o paciente na posição supina, que é o decúbito dorsal, e 3 minutos após o paciente estiver de pé, para ver se realmente você pega ali a hipotensão ortostática, né? E aí esse pulso deve ser apalpado após a aferição da pressão arterial, para realmente a gente verificar se existe arritmia. Aí lembrando naquela técnica de aferição do pulso, a importância de você ferir o pulso durante 1 minuto, porque assim você vai sentir se realmente esse paciente está arrítmico ou arrítmico. A gente consegue sentir as irregularidades do batimento cardíaco pelo toque digital. O exame geral, né? O estado mental do paciente, esse paciente está sonolento, que nós chamamos de estado pós-ictal, ele tem sinais de lesão, de contusão, de edema, ele mordeu na língua, ele queixa dor, isso também é muito importante. E uma avaliação cuidadosa das veias jugulares, enquanto se palpa a carótida ou se ausculta o coração, para permitir confirmar esse diagnóstico de arritmia aí, quando nós não temos o eletrocardiograma, que é uma situação de rua. Né? Então, vale novamente falar aqui que o pulso carotídeo ele é importante e a avaliação dessa vítima, observar o nível de consciência, a frequência do pulso dela, como está esse pulso, ritmo, não ritmo, quanto que ele está batendo, isso é um diagnóstico importante naquele momento de situação de rua. Então, como devemos socorrer uma vítima em situação de síncope? Inicialmente, avaliar o local, observar a cena, as condições que essa pessoa está. Depois, deitar essa pessoa de costas, se não houver nenhum indício de fratura, de trauma. Num local ventilado, se for em situação de rua, faça uns curiosos para deixar a ventilação. Afrouxa as roupas, desabotoa, se for camisa, estiver apertando, gravata, gola, tá? Deixa essa pessoa mais livre e eleva-se os membros inferiores ao nível superior à cabeça. Com essa elevação dos membros inferiores, nós conseguimos fazer o quê? O retorno venoso. Então, a gente consegue ajudar o trabalho de bombeamento do coração para que o sangue chegue rapidamente ao cérebro. Então, 2 minutos, rapidinho, essa pessoa retoma a consciência e melhora a sua condição clínica. Se ela manifestar situações de vômito, né, de mal-estar, e é só lateralizar a cabeça, virar a cabeça para o lado, para evitar que ela faça o quê? Que ela vomite e faça broncoaspiração, que ela engula aquele vômito, ele vá para o pulmão, porque ela tem baixo reflexo. E após ela recobrar a consciência, deve permanecer pelo menos ali uns 10 minutinhos no local, sentada, aí levantar devagarinho, para verificar se ela realmente não vai fazer uma outra síncope. E se ela desmaiar novamente
ou se ela não recobrar a consciência por um período maior que 2, 3 minutos, nós vamos agasalhar essa pessoa e promover imediatamente a sua remoção para um serviço especializado. Importante deixar relatado que não devemos fazer em caso de desmaio ou síncope, não dar água nem nenhum tipo de alimento, tá? Até que a pessoa retome suas faculdades mentais, porque a pessoa, quando ela está desmaiada, ela tem baixa de reflexo e ela pode não engolir ou então fazer asfixia ou a broncoaspiração. Não oferecer nada para a pessoa cheirar cloro, álcool, qualquer produto, tá? Para ela respirar naquele momento e jamais sacudir a vítima, porque pode ter algum tipo de fratura. Então, o ideal realmente é você pôr ela em decúbito dorsal e elevar rapidamente os seus membros inferiores, que com certeza ela retomará a consciência rapidamente. Então, encerramos mais um capítulo dos primeiros socorros. Espero que vocês, né, tenham compreendido, consiga ter uma boa noção do atendimento a uma síncope. E lembrando que a avaliação precoce da vítima, identificar se ela está consciente, se ela está respirando, e o levante dos membros inferiores rapidamente é uma intervenção muito importante. Qualquer pessoa, não precisa ser profissional de saúde, pode fazer, e ela minimiza agravos sérios e recupera o paciente rapidamente. Um grande abraço, até a próxima aula.